Meus queridos amigos, muito boa noite. Começa agora mais um debate da netfé.tv. Eu sou o pastor Roberto Cruvinel e nós vamos aqui durante um bom tempo trazendo um assunto relevante, um assunto do dia a dia, um assunto que envolve teologia, psicologia, sociologia, história e, na verdade, um assunto que mexe com você. Como eu faço todas as vezes, quero dizer-lhes Reeirene tu Kyrio, a paz do Senhor em grego bíblico, a paz do Senhor irmão, a paz do Senhor irmã, a paz do Senhor a você que está abrilhantando a programação, nos dando aqui nesta plataforma de streaming o privilégio da sua audiência. Nós estamos transmitindo através da plataforma, aliás, este é um projeto da netfé.tv. Netfé.tv é uma plataforma de streaming com conteúdo cristão, conteúdo que edifica você, e nós queremos convidá-los a cadastrar-se nesta plataforma, entrando no site netfé.tv, você encontrará todas as orientações para que possa fazer parte desta família, fazer parte deste trabalho, fazer parte deste congraçamento de pessoas que querem, através de uma plataforma digital, crescer na graça, no conhecimento do Senhor Jesus. Bem, mas hoje o nosso assunto é deveras interessante. A Bíblia Sagrada diz, no Salmo 103, versículo 14, verso 14, na verdade, pois ele conhece a nossa estrutura e lembra-se que nós somos pó. Deus conhece a nossa estrutura e ele se lembra que nós somos pó. Bom, eu pergunto a você, neste período de pós-modernidade, de relativismo, desse período em que as pessoas estão extremamente estressadas, que são confrontadas com os dilemas da vida, dilemas como vida e morte, na verdade, como enfrentar os problemas, como o cristão pode enfrentar isso. E aí nós chegamos a uma conclusão que a depressão é o mal do século. Algumas pessoas dizem isso. A depressão é o mal do século, talvez o mal do milênio. As pessoas andam deprimidas, com sintomas depressivos, crise de ansiedade, insônia, sentimento de solidão. Tudo isso é tratado. Nós temos especialistas que tratam estas enfermidades. A pergunta é, e com relação ao cristianismo, a depressão, ela tem origem espiritual? A depressão tem cunho espiritual? A depressão, ela, na verdade, é fruto de influência satânica ou é uma enfermidade? Você pode participar conosco, deixando aí a sua opinião ou mesmo a sua pergunta, porque hoje teremos conosco um convidado, eu quero aprender com ele, quero interagir, aprender com o meu convidado, não é porque é um homem muito capacitado. Nós estamos recebendo, neste momento, o doutor e pastor César Roberto Pinheiro. Doutor César Roberto Pinheiro é um amigo, eu já conheço, já participamos de outros debates. Ele é psicólogo, teólogo, doutor em psicologia da saúde, professor de psicologia na Universidade Metodista de São Paulo, terapeuta cognitivo-comportamental. Muitas coisas nós nem sabemos o que é. Nós sequer entendemos, mas hoje recebemos o doutor César, meu irmão, para nos explicar. Pastor, doutor César, boa noite, seja bem-vindo ao debate na netfé.tv. Boa noite, pastor Cruvinel. Que alegria poder te reencontrar e poder participar desse tempo contigo, né? É uma alegria essa parceria que a gente já vem construindo aí, de um ano e pouco para cá, né? Participando de alguns programas, tendo esse tempo juntos. E eu entendo que há um processo que acontece que é muito comum dentro do meio organizacional, do meio profissional, que é essa ideia do trabalho multiprofissional, né?
E que bom que a gente pode juntos sentar aqui e dividir os nossos conhecimentos, as nossas experiências para ajudar as nossas pessoas, porque depressão não escolhe porta, né? Ela entra em todos os lugares, né? Então, esse é um grande desafio que a gente tem, né, pastor? O senhor estava falando a questão do mal do século, né? A gente tem alguns dados interessantes, né, e assustadores, né? Já desde 2014, né, que a Organização Mundial da Saúde vem falando sobre o crescimento dos transtornos depressivos, né? Em 2019, ou seja, fim de 2019, assim, o prenúncio da pandemia, nós já tínhamos em torno de 270 milhões de pessoas no mundo com depressão. E no Brasil são 12 milhões, né? Então, é um tema extremamente pertinente e nós, como cristãos, como pessoas que estão preocupadas com a saúde das pessoas, porque eu entendo que isso é parte do nosso ministério, a gente precisa pensar sobre esse tema, porque é um tema extremamente relevante. Doutor César, são 12 milhões do Brasil que são diagnosticados, comprovados, com diagnóstico, tudo. Sem contar aqueles que abraçam o negacionismo. Sobre isso eu quero falar mais tarde, não me deixe esquecer, não é? Como com certeza. Um negacionista. Não, eu não tenho nada. Que é isso? É frescura. Bom, mas, doutor, só para pontuar aqui, o que é um terapeuta cognitivo comportamental? E o que é a psicologia da saúde? A psicologia já não trata por si da saúde? Vamos lá. Vamos começar pela psicologia da saúde. Na verdade, a discussão de onde a psicologia está situada é uma discussão histórica, né? A psicologia é uma ciência humana? É. Psicologia é uma ciência social? É. A psicologia é uma ciência do comportamento? Também é. Mas, de fato, já há alguns anos, pelo menos uns 15 ou 20 anos, a gente vem discutindo muito dentro da psicologia que a psicologia ela é uma ciência da saúde e a gente passa a pensar, quando você trabalha a psicologia da saúde, você não trabalha com foco na doença. Porque durante muitos anos, o trabalho da psicologia ele ficou muito restrito ao campo da doença. E a ideia é que a gente trabalhe a saúde da pessoa e não a doença. Eu não trabalho em cima da doença. Eu trabalho para que essa pessoa ela desenvolva a sua saúde. Mesmo quando ela desenvolve um transtorno, existe um processo de saúde ali que precisa ser contemplado. Então o foco é sempre na saúde e não na doença, porque em muitas circunstâncias as pessoas ficam resumidas ao seu transtorno, ficam resumidas à sua doença, né? Então não é uma pessoa com um transtorno depressivo, né? É o depressivo, a depressiva. Não é uma pessoa com um transtorno de ansiedade, é o ansioso, a ansiosa. Foco, então, doutor. Então, na verdade, a sua linha de raciocínio muda o foco. Não é a causa é a existência humana, a existência do ser humano, em detrimento do efeito do seu transtorno. E não o transtorno em si. Muito legal. E terapeuta cognitivo-comportamental? Só para o pessoal entender. Claro. A psicologia ela é dividida historicamente em abordagens, né? Os primeiros anos da psicologia basicamente foram anos que teve um domínio claro da psicanálise, né? Foi a primeira abordagem a ganhar um corpo. Já em seguida a gente tem a abordagem comportamental, né? Então os psicanalistas seguindo a linha de Freud, todos eles que estão debaixo do guarda-chuva da psicanálise, os comportamentalistas que seguem a teoria do Skinner e do Pavlov, né? E a teoria cognitiva ela é uma teoria relativamente nova. Ela começa no início dos anos 50 do século passado. E a ideia, a essência do modelo cognitivo comportamental é que os transtornos que nós desenvolvemos, e enfim, a essência da nossa vida, nós somos resultados da forma como a gente pensa, né? Então, vou trazer um exemplo aqui. A pessoa perdeu o emprego, né? E ela diz assim, olha, eu vi depressão porque eu perdi meu emprego. Não, ela não desenvolveu depressão porque ficou desempregada, mas ela desenvolveu depressão por conta da forma como ela interpretou aquele fenômeno.
Há pessoas que perdem o emprego e não ficam, não desenvolvem um quadro depressivo. Então a gente está falando aí, o cognitivo, né, diz respeito exatamente à forma como nós pensamos, como nós interpretamos a vida e os fenômenos que envolvem a nossa existência. E comportamental, porque tem a ver, obviamente, a forma como eu penso, ela reflete nos meus comportamentos, né? Entendi. Vamos lá, então eu vou pedir ao diretor que coloque o tema aqui. O tema, vamos entrar no tema. Não sei se o meu diretor está ligado aí. Olha aí, aparece aí na tela. Depressão tem origem espiritual. Porque o senhor, como professor de psicologia, mas acredito que o senhor leva o seu ministério como pastor metodista, como um chamado de Deus. Nós sabemos que a Bíblia diz, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma, que no grego é psique, né? E corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, os nossos professores de grego aqui que estão ouvindo, que preferem a pronúncia de psirreno sem problema, eu admito, sem menor problema, não é? Mas esta é a pergunta. A Bíblia diz: o Deus de paz o santifica em tudo. Então, se a pessoa tem um transtorno psíquico, ou não sei se eu usei porque eu sou leigo, eu dei aula de psicologia da religião faz mais de 20 anos já na faculdade, mas era algo específico. Um transtorno psíquico comportamental ou uma depressão profunda. Isso quer dizer que ele está debaixo de ataque espiritual de Satanás, que aquilo seja uma influência demoníaca. Se não, a definição é tão simples. Deixa eu me estender um pouco. É tão simples assim, doutor? Dá para responder sim e não? Eu acho que não. Ou melhor, seria dizer, depende da circunstância, do que está acontecendo. Como o senhor analisa isso agora do ponto de vista teológico? Eu acho que a gente corre um perigo de cair num reducionismo quando a gente responde sim ou não, né? Em TCC a gente chama isso de pensamento dicotômico, né? A vida não é só sim e não, ela tem os meios, né? Não é só preto e branco, né? Tem o cinza no meio aí, né? Eu acho, pastor, que para a gente responder essa pergunta, acho que para a gente responder essa pergunta, a gente precisa pensar um pouco no conceito do que seja depressão, né? Quer dizer, via de regra, a gente define depressão como o quê? Como um estado que a gente vai chamar de psicopatológico, né? Um estado psicopatológico caracterizado por um extremo abatimento ou melancolia, né? E que tem uma característica muito específica que é a desesperança. Então, se a gente for pensar assim, a grosso modo, nesse conceito, que é um conceito extraído da literatura científica, do mundo da psicologia, a gente pode dizer que, de fato, existe um elemento de ordem espiritual na constituição da depressão, né? Se a gente for pensar em diferentes dimensões do ser humano, né? Quando eu fiz a minha pesquisa de mestrado, não era sobre depressão, era sobre estresse, mas eu fiz uma avaliação de qualidade de vida. E nessa avaliação de qualidade de vida, eu trabalhei ali com algumas dimensões que compunham a qualidade de vida. E eu agreguei uma como fator de pesquisa ali, que foi a espiritualidade. Entendendo que o ser humano, ele traz de forma inata, né, ou inerente em si, essa dimensão da espiritualidade. Tem um autor que estuda, chamado Howard Gardner, né, é um cognitivista clássico. Ele desenvolveu uma teoria chamada teoria das múltiplas inteligências. Até alguns anos atrás, ele falava em 7 inteligências, mas ele introduziu uma 8ª inteligência aí, que foi a inteligência espiritual, e que é uma inteligência que ele está desenvolvendo. Então, por tudo isso, né, quer dizer, a gente não está falando aqui de um achismo. Está publicado, está publicado, né? O Gardner, ele tem um livro clássico que chama Estruturas da Mente. Nesse livro ainda não está a inteligência espiritual, mas depois,
com o tempo, ele passou a escrever também sobre inteligência. Ele desenvolveu mais duas inteligências. Uma inteligência que seria a inteligência ecológica, a inteligência naturalista, que é uma inteligência mais focada na natureza. Né? Que ele diz assim, olha, existem pessoas que têm um dom para isso. E existem pessoas que têm uma inteligência espiritual. Eu quero saber do senhor o seguinte. Bom, os nossos teleinternautas, se quiserem colocar aí no chat, no bate-papo, suas opiniões ou suas perguntas, podem mandar. Estou recebendo aqui o doutor César, teólogo, psicólogo, meu amigo, que, na verdade, meus amigos, nós não trazemos ninguém aventureiro no debate. Nós trazemos pessoas profundamente comprometidas com Cristo e hábeis, habilidosas no que fazem. Então, eu quero te fazer perguntas diretas. A depressão, ela é realmente conhecida como melancolia. Sintomas como tristeza, apatia, inércia, tornando muitas vezes difícil continuar vivendo até tomar decisões. Características. Uhum. A questão é, primeiro, ela pode ser espiritual? Primeira pergunta. Ela pode ser realmente oriunda de uma fragilidade espiritual? Ou o depressivo, quando a pessoa está depressiva, equivale a dizer que ela não tem fé? Ou que ela não é salva? Essas questões eu vou pedir que o senhor analise. E lembrando que eu quero falar com o senhor sobre a questão de uma pessoa num quadro depressivo, mas que na verdade, tem um start numa crise. Isso eu não quero falar sobre isso. Assim que nós assistirmos este vídeo, que é a opinião de um amigo nosso, Bispo Emerson Viana, que é psicólogo, ele tem uma opinião para compartilhar conosco aqui. Vamos lá. Depressão, ela é um problema psicológico, pois se não fosse problema psicológico, os remédios não curariam depressão. Uma pessoa, hoje em dia, ela toma remédio e ela é facilmente curada da depressão. Alguns hormônios, a corticotrofina, também o estrogênio, a progesterona e o T4, né, além do cortisol, quando eles estão alterados, esses hormônios, eles fazem com que a pessoa ela passe a ter tristeza. Só um minutinho, vamos parar aqui. Ela produz tristeza. Diretor, dá uma parada. Você conseguiu ouvir o começo da explanação dele, doutor? Sim. Então fugiu para mim, não tem problema, a coisa acontece, no meu canal não entrou. Então, por favor, coloca mais uma vez, diretor, para a gente ouvir. De novo, Bispo Emerson Viana, vamos lá. Então, enquanto a nossa produção vai colocando, eu fiz a pergunta, a primeira parte da pergunta, que seria o seguinte: o fato da depressão denota fragilidade espiritual? Então, pastor, se nós enxergarmos que a espiritualidade, que o ser humano tem na sua estrutura uma dimensão espiritual, então toda depressão tem uma conotação espiritual. Tem um dado de fragilidade. Eu entendo que existe sim um dado que envolve a nossa espiritualidade. Aí, claro, a gente teria que discutir de uma forma mais profunda, né? Dimensões que compõem a nossa espiritualidade. Pois não? Doutor, uma afirmação pura e simples assim não pode dar a impressão que se eu entro num quadro depressivo é porque eu estou frágil espiritualmente, Deus não me protegeu. Por exemplo, uma pessoa santa de Deus pode ficar depressiva? Pode. Eu diria que pode. Logo depois da sua explicação, o meu diretor já me avisou que está no ponto aí. Pode falar. Eu diria que pode. Até se a gente for pensar nas experiências bíblicas, né? Eu fico olhando, por exemplo, a história de Jó, e em algum momento Jó me passa um pouco essa forma de pensar um pouco depressiva, né? Ele não desiste, mas ele mostra um pouco, né? Esse dado depressivo, né? Então, eu vejo que mesmo que eu tenha uma vida dedicada, uma vida consagrada, né?
de total compromisso com a obra de Deus, isso não significa que eu estou isento de um transtorno de ordem psíquica. Isso pode vir a acontecer, né? Porque nós, como seres humanos, nós somos sujeitos, né? Se nós somos sujeitos a enfermidades físicas, né? Que é natural que isso aconteça, nós também estamos sujeitos às enfermidades de ordem psicológica, né? Eu acho que isso existe uma certa, e aí é um erro dos nossos arraiais evangélicos, né? Uma certa demonização dos transtornos de ordem emocional. Inclusive, até na questão do consumo da medicação. Então, se a pessoa tem um diabetes, ela vai tomar insulina sem problema nenhum. Se ela tiver um problema de hipertensão, ela vai tomar um medicamento para regular a pressão arterial. Agora, se ela tem transtorno bipolar, ela não vou tomar lítio, não vou tomar estabilizador de humor, porque isso não é de Deus. Ora, se a gente... Nós vamos voltar a falar sobre isso logo depois do... Eu tenho uma pergunta, já chegou uma pergunta aqui para mim, mas nós vamos ver o Bispo Emerson Viana, e nós temos aqui uma pergunta sobre o anticoncepcional. Viviane Santos pergunta: o anticoncepcional feminino dizem que ajuda a mulher a ter depressão. E aí depois o senhor me diz isso aqui. O senhor não é ginecologista, mas vamos ver o que o senhor fala sobre isso. Vamos ver o Bispo Emerson Viana. Depressão, ela é um problema psicológico, pois se não fosse problema psicológico, os remédios não curariam depressão. Uma pessoa, hoje em dia, ela toma remédio e ela é facilmente curada da depressão. Alguns hormônios, a corticotropina, também o estrogênio, a progesterona e o T4, né, além do cortisol, quando eles estão alterados, esses hormônios, eles fazem com que a pessoa ela passe a ter tristeza. A falta desses hormônios, ela produz tristeza na vida da pessoa. E nós temos também 2 neurotransmissores, né, que é a noradrenalina e também a serotonina, que causam alegria. Esses neurotransmissores, uma vez que a pessoa ela está ali com eles funcionando normalmente, os neurotransmissores que transmitem a serotonina e a noradrenalina, a pessoa tem uma sensação de prazer constante, né? Então o prazer dela passa a ser um prazer constante. É muito simples, é diagnosticado pela medicina. Quando você vai ali no psiquiatra, no médico, no neuro, ele faz os exames hormonais, vê que você está com a ausência da produção dos seus hormônios e, obviamente, o que acontece? Você passa a ter uma tristeza tão profunda. Não confunda, gente, angústia com depressão. Angústia, tristeza, todos nós passamos, todo ser humano passa por angústias, tristezas, esses momentos difíceis da vida. O estágio de depressão é quando a pessoa ela entra num quarto, ela está ali, ela não quer mais viver, ela não tem mais prazer de nada, ela quer morrer, a vida não faz mais sentido para ela. Ou seja, ela teve um bloqueio da serotonina e da noradrenalina. Então, esses neurotransmissores não estão mais funcionando no corpo da pessoa e, obviamente, ela passa a ter muitos problemas acerca desse bem-estar. Ela não consegue mais ter bem-estar porque esses neurotransmissores foram bloqueados, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Bom programa para todos aí. Eu sou o Bispo Emerson e também psicólogo Emerson Viana. Tchau para todos. Eu quero deixar meu forte abraço a meu amigo Bispo Emerson Viana. Sou muito grato. Não é? Ele tem uma programação na Adore Mais. Nós já participamos lá. E aí, doutor? Olha, a Vivi fez essa pergunta. Ela mandou para mim, a Viviane, não é? No meu WhatsApp, a pergunta. Para ele, aliás, os anticoncepcional feminino dizem que ajuda a mulher a ter depressão. É possível, é verdade? E ela coloca, anticoncepcional tem estrogênio e progesterona. E aí, doutor? E dentro disso que o doutor falou? Então, olha só, pode provocar? Pode, mas a gente não pode esquecer que a depressão ela está dentro do grupo dos chamados transtornos multifatoriais. Então, nenhuma depressão ela é ocasionada pura e simplesmente por uma medicação. Pode até acontecer,
Mas aí tem que ser uma medicação muito específica. Via de regra, a depressão ela tem transtornos de ordem multifatorial. O que eu chamo de transtornos multifatoriais? Primeiro, o pensamento, a forma como a pessoa interpreta e enxerga o mundo. Segundo, aspectos de ordem social, família, contexto profissional, relacionamento afetivo, isso pode também estar envolvido. Um outro aspecto que pode também estar relacionado regulação emocional. A pessoa tem uma instabilidade emocional. Isso também pode estar envolvido no desenvolvimento da depressão. E, claro, as questões de ordem espiritual também estão envolvidas. Então, a soma desses fatores é que dão a origem ao quadro depressivo. Uma medicação pode, enquanto um fator do ambiente, pode interferir, mas sozinha não, né? O bispo Emerson, de uma forma assim, muito clara, explicou um pouco os mecanismos de origem da depressão, que são de origem nos neurotransmissores, que é o que a gente chama de depressão química. Né? Então, o corpo deixa de absorver a serotonina, por exemplo, né, que é um neurotransmissor do prazer, da alegria, do bem-estar, o cérebro deixa de absorver. E aí a medicação, ela faz o quê? Ela faz exatamente esse processo de absorção, faz com que o cérebro faça a serotonina circular pelo corpo, devolvendo a sensação de bem-estar. Né? Então tem um dado que às vezes é de origem química. Essa questão aí que a Viviane perguntou, e aí? Assim, de forma bem prática. Eu acho que pura e simplesmente não. Só o medicamento ele não vai dar origem à depressão. Exceto se tiver associado a um conjunto de fatores. Para prevenir a depressão. Por exemplo, dizem que ajuda a mulher... Peraí. Pergunta anticoncepcional feminino que dizem que ajuda a mulher a ter depressão, que faz com que a mulher tenha depressão. É possível? Isso. Então é o que eu estou falando. É possível se for dentro de um contexto. Só o anticoncepcional, não. Aliás, cada corpo, né, doutor, embora sejamos todos seres humanos, existem níveis diferentes de elementos químicos de indivíduo para indivíduo, não é? Bom, nós temos mais um vídeo que eu quero... Fisiologia humana é muito complexa. Por isso que existe um limite entre o que é normal e o que está fora da normalidade, não é? De ponto a ponto, por exemplo. Nós temos aí também a doutora Adriana Floridi, que é psicóloga, coaching, e ela tem também expressou sua opinião, mandou para a gente. Vamos observar. Depois nós vamos para o intervalo. Vamos lá. Depressão é uma doença que pode ter um início genético e pode ter um início ambiental. Existem inúmeras razões que podem desencadear uma depressão. E ela pode e deve ser tratada com médico, com psiquiatra, com psicólogo, com medicamentos, porque você pode, no mínimo, deixar ela bem estabilizada, com a pessoa tendo uma vida bem normal. Agora, se a depressão ela pode ter um fundo espiritual, bom, no nosso mundo, nós vivemos aqui nessa dimensão, né? Mas existe uma dimensão espiritual coabitando aqui com a gente, influenciando o nosso mundo, onde existem os chamados anjos e demônios, né? E o que eles podem e o que eles não podem fazer, até onde eles podem intervir nos nossos pensamentos, sentimentos, na nossa saúde. É uma pergunta bem difícil essa, hein, pastor? Então, agora eu gostaria de terminar aqui, não dando exatamente uma resposta para isso, porque quem sou eu para dizer o que os espíritos malignos e os anjos, os nossos ajudantes, ajudadores enviados de Deus, podem estar fazendo, exatamente até onde eles podem estar influenciando a nossa mente e o nosso coração. Então eu termino aqui com uma frase de William Shakespeare, que diz que entre o céu e a terra
Existem muito mais mistérios do que pode sonhar a nossa vã filosofia. Muito obrigado, doutora Adriana Floridi, pela participação. Deus abençoe a senhora. E aí, doutor? Ela tem um viés um pouco diferente do Bispo Emerson. Do Bispo Emerson. Antes de ir para o intervalo, nós temos intervalo, ela tem um viés. Porque ela falou uma coisa que eu, como teólogo, tenho dificuldade. Não é? Que é a ação de anjos e demônios. Eu creio nessa ação, eu estudei isso em angelologia, porém, com relação a cristão, é óbvio que a pergunta para ela foi bem abrangente, né? Pode ter origem espiritual. Para um cristão, 1 de João 5,18 diz que o inimigo não nos toca. Então, não posso acreditar num demônio gerando depressão em um salvo. Porém, eu vejo Elias com quadro depressivo, Jesus dizendo, a minha alma está angustiada até a morte. Eu pergunto, e numa pessoa não cristã, por exemplo, frágil espiritualmente, um demônio pode, de fato, na sua convicção de fé, levar a pessoa, porque a Bíblia fala de demônio mudo e surdo, pode ser, de uma forma, um demônio levar a pessoa à depressão? Eu penso, pastor, que ela até levantou um aspecto que eu queria dar um destaque aqui, que é a questão genética, né? Não é que exista depressão genética. Não existe. O que existe é uma predisposição. Então, você tem estudos, por exemplo, que foram feitos com parentes de primeiro grau, estudos feitos com gêmeos monozigóticos e gêmeos dizigóticos, né? Então, monozigóticos, aqueles que têm origem no mesmo óvulo, dizigóticos, aqueles que têm origem em óvulos diferentes, né? Então, você tem, por exemplo, ali no caso dos monozigóticos, você tem um dado assim, quando um desenvolve um quadro depressivo, o outro desenvolve também. Então, a gente tem um dado de predisposição, genético, mas não de origem. Não tem um gene que diz assim, olha, esse é o gene da depressão, mas tem uma predisposição. Tem pessoas que são mais predispostas geneticamente à depressão e outras não. Então, acho que esse dado é importante. Família, conheço famílias que têm várias pessoas com distúrbios similares. Agora, essa questão do demônio, não foge não, pastor. Não estou fugindo, não. O senhor, peraí, o senhor é metodista, tradicional... Não. E a doutora não tradicional pentecostal? Então, eu tenho que colocar eu quero colocar um xiste aqui, irmão, para desanuviar. Não é que, tá chegando pergunta aqui que eu vou ter que fazer depois do intervalo. Mas antes, eu já passei, o diretor vai me perdoar, eu já passei o tempo do intervalo. Eu talvez estenda mais uns minutinhos aqui com o senhor, se o senhor puder, antes das considerações finais. Eu ainda quero falar com o senhor sobre ambiente, quero falar sobre pastorado, quero falar sobre essas coisas, mas a questão é o seguinte, um demônio pode levar uma pessoa ao estado depressivo? Pastor, eu nessa questão eu penso de uma forma muito parecida contigo, na tua visão, mas eu acho que quando a gente fala sobre essa questão da espiritualidade, né, a depressão tem origem espiritual, a gente precisa entender que a espiritualidade é algo, assim como outras áreas da nossa vida, que precisa ser desenvolvida. O James Fowler escreveu um livro chamado Estágios da Fé. E ele diz que a fé passa por desenvolvimento. Nós vamos desenvolvendo. E eu entendo que a espiritualidade ela precisa ser desenvolvida. Então, há pessoas que são mais frágeis do ponto de vista da sua espiritualidade. E eu entendo que, em função dessa fragilidade, elas podem ter uma propensão maior a desenvolver um quadro depressivo. Pastor, eu enxergo maravilha, assim. Entendi. Mas um demônio, um espírito maligno, eu vou frisar de novo, um espírito... Eu não estou dizendo que toda depressão seja... Eu estou forçando um pouquinho aqui agora, não em cima do psicólogo, porque o Conselho Federal de Psicologia pode entender equivocadamente se ele der uma resposta teológica. Não é isso? Não é isso? Pode acontecer. Sim. Não é? Já aconteceu com colegas nossos aí, numa outra situação, no caso da homossexualidade, por exemplo, onde as nossas expressões de fé
foram entendidas equivocadamente. Então, eu vou falar o que eu penso, tá bom, doutor? Você só diz amém ou não? Veja, uma pessoa frágil espiritualmente, quando eu digo frágil espiritualmente, sem comprometimento com Jesus, ela pode sofrer uma influência de um espírito maligno por conta disso ser levada a qualquer tipo de enfermidade. Questão psicossomática. A Bíblia mostra espírito mudo e surdo. Uhum. Há autores que entendem que um demônio, na verdade, seria epilepsia. Autores, mas com uma fragilidade de interpretação. Agora, o problema é atribuir à ação maligna algo que, na grande maioria das vezes, no meu grosso modo de ver, é uma enfermidade. E antes de ir para o intervalo, doutor, o senhor diz amém ou não? Eu digo amém. Acho que essa questão, essa última questão que o senhor colocou, pastor, para mim é o cerne, né? Você atribuir, quando na maioria das vezes o que nós temos é um adoecimento, é um limite físico, né? Então você espiritualiza a doença como tem uma tentativa de explicar alguma coisa que as pessoas às vezes não encontram uma resposta. Tem total sentido o que você está colocando. Eu quero que o senhor discorra sobre o nosso teleinternauta aqui, mas eu vou ler a pergunta, depois vou ler de novo só para o senhor pensar, porque eu vou para o intervalo, tá? Peço desculpa à direção aí, o meu diretor deve estar falando, vai, pastor, você tem intervalo. Não, eles não fazem isso não, viu? Quero mandar meu abraço ao Fernando, o diretor aí que está fazendo a direção do programa hoje. Paz e graça, amado pastor Cruvinel. Sou irmão Fábio, estou assistindo o programa com o tema depressão. E, se possível, gostaria de fazer uma pergunta. E quanto à extrema depressão, e tristeza e angústia, começa a levar a pessoa a ter e conceber ideias de suicídio. Hoje, muito comum jovens, isso não seria uma influência maligna? Deus abençoe, meu amado pastor. E aí eu já quero tomar esse gancho. E o que dizer de pastores que cometeram suicídio? Houve uma leva de pastores. Tá bom? Uhum. Vamos ao intervalo comigo, fica comigo aqui, fica comigo. E enquanto nós vamos ao intervalo, quero falar com vocês que você pode estudar teologia em qualquer lugar. Você quer ser um dos meus alunos? Preste atenção neste banner que vai aparecer na sua tela agora. Eu sou o diretor da Escola Teológica Pastor Virgílio dos Santos Rodrigues. Em qualquer lugar do mundo, você pode ser um dos nossos alunos. Nossos cursos são reconhecidos por 2 convenções das Assembleias de Deus. Cursos interdenominacionais, cursos livres, totalmente apostilados, e por serem cursos livres, são isentos de autorização ou reconhecimento do Ministério da Educação, no Ministério da Educação e Cultura. Então, se você quiser estudar teologia para se preparar, aprender, nós temos 4 cursos disponíveis. Você vai aprender sobre Deus, Espírito Santo, Jesus, todos os livros da Bíblia. E, se fizer o curso avançado, noções de psicologia, de filosofia e muito mais. Então, veja, curso de preparação ministerial, 14 matérias. Curso de preparação ministerial, 14 matérias. Olha a promoção. Nós temos a promoção desse curso com grande desconto por R$ 349,99. Você pode dividir em 3 vezes sem juros. Curso básico, 24 matérias, por R$ 569,99, de R$ 800 por R$ 570. Curso médio, com 36 matérias, de R$ 1.200 por R$ 949,99. Curso avançado, 47 matérias, de R$ 2.200 por R$ 1.749,99. Dividimos em 3 vezes sem juros, podemos dividir em mais vezes. Se você quiser informações, anote agora o WhatsApp 11 96766 5787. 11 96766 5787. Volta comigo aqui, volta comigo na tela cheia, Agora deixa eu lhe dizer que é possível você estudar escatologia, a doutrina do final do mundo. A doutrina das últimas coisas, arrebatamento, grande tribulação, 70 semanas de Daniel, milênio. E você pode fazer esse curso online.
comigo, totalmente em vídeo. O curso fica disponível durante 1 ano. Eu acredito que o nosso diretor não vai conseguir agora colocar um GC, porque também eu não vou fazer essa maldade com ele. Mas se você quiser estudar escatologia, entre agora no site teologiacursos.com.br. Teologia Cursos, tudo junto. teologiacursos.com.br. Mais uma vez, teologiacursos.com.br. Você faz o curso de escatologia e ganha de presente um dos melhores trabalhos que eu fiz, que é o curso de pneumatologia, doutrina do Espírito Santo, em 13 módulos em áudio. teologiacursos.com.br. Você quer informações sobre os nossos cursos? Manda uma mensagem no meu WhatsApp, não é para perguntas, é 11 9 6766 5787. 11 9 6766 5787. Voltamos ao debate. Olha, doutor César, o pessoal está comentando aqui comigo, acredita? O pessoal está dizendo, eu também acredito que o desejo pela morte é provocado por forças demoníacas. Não são todos os casos, claro. Pessoas frágeis, na fé, dão brecha para o inimigo zoar legal espiritual. Por isso, devemos estar sempre em oração. Ora, é óbvio que a questão da fé, não é? Mas a questão que o Fernando colocou aqui, e quando a extrema... Fábio, aliás, que o Fábio coloca, e mandou no WhatsApp, e quando a extrema depressão e tristeza e angústia começa a levar as pessoas a ter e conceber ideia de suicídio. Hoje, comum nos jovens, isso não seria uma influência maligna? E o caso dos pastores que se suicidaram, um número grande, pareceu assim uma leva de pastores, né? Olha só, pastor, eu não quero parecer herege, mas eu não acho que seja uma questão maligna, né? Eu até queria lembrar uma expressão de Mateus. Não quero parecer herege, mas eu quero lembrar de uma expressão de Mateus, capítulo 26, né? Quando Jesus estava ali para morrer, né? Ele diz assim, mais ou menos assim, né? A minha alma está profundamente triste até a morte. Fica aqui comigo, fica em vigia comigo. Alguma coisa assim que ele diz, né? Essa fala de Jesus é uma fala que revela a profundidade da sua tristeza enquanto humanidade que ele experimentou, né? Então, tristeza até a morte, né? Me parece que tem um dado aqui que é para a gente pensar. A depressão, ela é ela tem uma chamada tríade cognitiva da depressão. 3 elementos que definem a depressão. Primeiro é a visão sobre si, sobre os outros e sobre o futuro. Então é assim, a visão negativa de si mesmo. A pessoa se percebe como inadequada, sem valor, defeituosa, carente, né? Ela entende que não existe uma razão para ela ser daquela forma, mas ela se enxerga daquela forma. Ela tem uma visão negativa do meio, né? Então, das relações, do trabalho, né? Da família. E ela tem uma visão negativa sobre o futuro. Isso está muito associado ao que a gente chama de desesperança. É um grau elevado de desesperança. Então, mesmo a pessoa que está vivendo uma dimensão da fé, ela está sujeita a correr isso, né? Está em pé, mas pode cair. Ela pode passar por essas provações. E aí entra um dado que nem sempre aparece, que aí é o dado da pesquisa. A pessoa teve depressão, mas não se matou, mas ela teve pensamentos de morte. Toda pessoa que... Só concluir, pastor. Toda pessoa que passa por um quadro de depressão, ela tem pensamentos de morte. Ela tem pensamentos. É natural que aconteça isso com pessoas que passam por um processo depressivo. Algumas verbalizam, outras não verbalizam, mas todas elas têm um pensamento de morte. Todavia, nem sempre ela encontra respaldo, suporte psicológico, suporte espiritual, suporte pastoral para lidar com o quadro depressivo. E ela, muitas vezes,
algumas pessoas acabam encontrando no suicídio a única saída, né? Mas o suicídio é uma consequência da dor que ela sente na depressão. Uma coisa que normalmente não se fala de pessoas que estão com depressão é o nível de raiva que essa pessoa sente. Uma pessoa com depressão tem um nível altíssimo de raiva que ela não consegue lidar. E muitas vezes, para não voltar contra os outros, essa raiva ela volta contra ela mesma, tirando a própria vida. Bom, vamos lá. Utilizar aqui o texto de Evangelho de João, que o inimigo veio matar e roubar e destruir, o texto não está falando de Satanás, o texto está falando do fariseu. Jesus está fazendo, embora seja aplicado a Satanás. É óbvio que numa linha teológica, o inimigo das nossas almas quer de toda sorte, de toda forma, na verdade, levar a criação de Deus à desesperança. Porque Jesus, ele é a antítese de Jesus. Que Jesus é a vida. Então, ele trabalha com a visão da morte. Jesus é a esperança, ele é da desesperança. Então, eu acredito sim na possibilidade. Porém, irmãos, nós temos que ser inteligentes, queridos irmãos, práticos. Nós temos que ser, na minha visão, doutor, nós temos que ser conscientes, porque é comum hoje o negacionismo. Eu não estou doente. Por quê? Porque a pessoa vem de uma confissão de fé triunfalista, e o senhor mesmo citou, na verdade, o senhor está citando o texto de Mateus 26:38, que diz assim: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, vê lá e comigo. Quem falou isso foi Jesus. Jesus! Numa outra, sinto-me triste até a morte. Não foi o diabo que falou isso, não foi o Zezinho da esquina, foi Jesus. Elias, ele demonstra um quadro depressivo quando ele larga o discípulo, se isola, vai para o deserto, vai para a caverna, ele pede a morte, e Deus não entrou. Deus, o anjo que aparece para Elias, não entra em juízo de valores. Ô, seu incrédulo, miserável, filho de Belial, tribulado, levanta aí, seu incrédulo. Como muitos crentes fazem. Muitos crentes, muitas vezes, dão lugar ao diabo, porque vem uma enfermidade com uma fraqueza espiritual. E aí sim dão lugar ao inimigo, porque é tudo que o inimigo quer. Porque isso estimula o tal do negacionismo. Eu não estou doente. Por quê? Eu vim de uma igreja que doença é coisa do diabo. E aí nós vamos ver Paulo dizendo para Timóteo tomar vinho e água por causa das suas muitas enfermidades. Nós vamos ver Paulo orando 3 vezes ao Senhor, pedindo que o Senhor o liberte, não é, daquele espinho na carne que alguns autores dizem que seria uma cegueira, não é? Ou seja, ela qual for. E o poder de Deus aperfeiçoa na fraqueza. Você não é menos crente por estar em depressão. Presta atenção nisso. E agora nós queremos trazer aqui, nesse debate, algumas orientações. Negacionismo. Qual é o perigo disso, doutor? Olha só, eu diria assim que esse talvez seja um dos grandes males que adentra pelo mundo, pelo meio das igrejas, né? Primeiro porque quando você tem um problema de ordem física, você vai procurar um médico. Agora, se você tem um problema de ordem emocional, você não vai procurar nem um psiquiatra e nem um psicólogo. Você quer resolver isso espiritualmente. Então, para mim tem um dado que eu acho que aí é um pouco da falta de conhecimento. Doutor, para um pouquinho só, perdoa. Ele não vai procurar porque existe um rótulo. Esse deve ter sido cunhado por algum demônio. Você está louco. É isso aí. Se loucura fosse ruim, não estava lá escrito na Bíblia que o evangelho é loucura para o mundo. Então, você está louco. Então, continua, doutor. Vamos agora ser instrumento de bênção na vida de quem está assistindo aí,
Sabe? Porque eu não vou falar, eu não vou pedir ajuda, eu não vou tomar remédio, porque eu não sou louco. Eu acho que a visão para ajudar as pessoas que nos ouvem nessa noite, pastor, é entender que os psicólogos, os psiquiatras podem ser grandes instrumentos de bênção nas mãos de Deus. Podem ser instrumentos nas mãos de Deus para ajudar essas pessoas a se recuperarem de um quadro de depressão. Eu posso lhe falar pela minha experiência clínica. Ajudei muitas pessoas a saírem de um quadro de depressão, com muita terapia, com muita conversa, as pessoas investigando a origem, né? Onde que está o núcleo da sua depressão, experiências de relações parentais, pessoas que viveram experiências traumáticas na infância, de violência, de abuso. Não tem nada não é uma questão demoníaca, é uma questão das vivências que essa pessoa teve, né? Então, a gente precisa... Pois não. Deixa eu aproveitar para ir perguntando aqui. Então, o senhor acredita que o ambiente pode ser pernicioso e deletério? Por exemplo, pode, o mesmo ambiente cristão, certo? Um casal que não se respeita. A pessoa que, por exemplo, chega na sua própria casa como crente e se sente um lixo, é tratado como um lixo, sempre com palavras depreciativas, de homem para mulher, mulher para homem. Isso pode levar a um quadro depressivo. O fato de ter o rótulo lá, somos crentes, quer dizer que aquele lugar é saudável? Quer dizer, aí eu volto à ideia, né, de que saúde é um processo completo. Não adianta eu ser o homem do... Não adianta eu ser o homem do louvor na igreja, o santo, quando eu chego em casa e eu encho de pancada a minha mulher. Ou não precisa ser uma pancada física, pode ser emocional, pode ser na fala, né? Então pode ser uma agressão verbal, uma agressão psicológica, como é em muitos casos. Então, eu entendo que o ambiente... Eu já vi casos, doutor, de irmãos me dizerem, eu sou de Deus fora de casa, quando eu entro em casa me sinto um lixo, minha mulher me trata como um lixo. Então aquele ambiente não é nocivo, essa a relação, aí que está, nós vamos ter que fazer outro debate, falando sobre relações nocivas. Existem relações nocivas até dentro da igreja. Pastor, eu tenho escrito algumas coisas no meu perfil no Instagram. Eu escrevi recentemente, acho que até gravei um vídeo sobre relacionamento tóxico. O quanto que muitas vezes as pessoas mantêm por anos a fio um relacionamento e não lidam com ele, não querem tratar. Eu atendo casais e pessoas que vêm de relacionamento tóxico que não são cristãos, mas buscam ajuda. E muitas vezes nós que somos cristãos insistimos nesse comportamento de achar que não, Deus vai resolver. E nós não vamos atrás, não buscamos ajuda. E a gente vê então que muitas vezes os relacionamentos vão se diluindo porque as pessoas não buscam suporte, não buscam ajuda. Deus até pode resolver, pastor. Pode. Deus até pode. Porém, ele também pode permitir que você vá a um médico para mostrar que a nossa vida é como um conto ligeiro. Claro. É Bíblia. Agora, doutor, nós estamos caminhando para o final já, mas está muito bom. O senhor já vai me prometendo que nós vamos voltar para falar de relacionamento tóxico. Com certeza. E vamos voltar para falar, porque muitas vezes, coisas que eu vejo com pastores, falamos sobre a questão do ambiente. Uma outra coisa que é difícil, eu me lembro porque eu já vi isso acontecer. Olha, o pessoal está mandando mensagem aqui para mim. Ó. Eu quero agradecer ao Fábio, que ele está dizendo, pastor, brilhante nas suas colocações, é muito elucidativa. Eu que estou aprendendo com o doutor César hoje, gente. Eu estou aprendendo aqui. Eu gosto da psicologia. Mas eu me lembro que uma pessoa, uma vez, quando eu era mais novo, o médico pediu que ela receitou que ela tomasse um diazepam. Meu menino hoje toma clonazepam. Eu tenho um menino especial, eu tenho um filho, eu tenho uma bênção de Deus na minha vida, que é um moço muito especial. E precisa tomar esse tipo de medicamento. Tem gente que para de tomar medicamento. Bom, primeiro uma que não quer tomar, isso já é caso do psiquiatra, né?
Não quer. Ou quando toma e se sente melhor, fala, parei de tomar o medicamento porque estou melhor. O que o senhor fala disso? É como a pessoa que está tomando insulina, aí equilibrou, né, o açúcar no sangue e para de usar insulina porque equilibrou. É um raciocínio. Na verdade, a pessoa não está usando da razão nesse processo. Ela melhorou porque está tomando medicamento. Muitas vezes, o trabalho psicológico ele tem maior eficácia porque a pessoa passa a tomar medicação. Muitas coisas, uma das grandes tarefas que nós temos às vezes no trabalho psicológico é convencer a pessoa de que ela precisa tomar a medicação, de que a medicação vai ajudá-la. Porque aí não é só, aí acho que a gente precisa ter um olhar mais cauteloso, não é só o cristão que tem rejeição à medicação, tá? É social, é um mal social. Falou em medicação psiquiátrica, as pessoas têm uma resistência muito grande, seja ou não cristão. E aí, um dos trabalhos do psicólogo e da psicóloga, obviamente, é ajudar essas pessoas a entenderem que a medicação ela vai ser bênção, né? Ela vai ajudar essa pessoa a enfrentar melhor aquele transtorno. Quantas vezes eu vi uma pessoa, olha, começou a tomar lá uma vortioxetina, medicamentos que a gente tem hoje aí no tratamento para depressão, e melhoraram muito. Melhoraram no trabalho, no relacionamento, na vivência na igreja, voltaram a ter disposição para viver. Então, a medicação, ela pode ser, sim, um instrumento de Deus. Por que não? Né? Às vezes, o organismo deixa de produzir lítio. Vai fazer o quê? Vai parar de tomar? Vai ter crise. Então, toma, repõe aquilo que está faltando e você vai ter uma vida extremamente saudável. Doutor, eu vou pegar um intervalinho aqui agora, que eu preciso falar algumas coisas. O meu diretor está me ouvindo? Está me ouvindo, meu diretor aqui? Está tudo certo? Então, vamos lá. Eu vou para o intervalo, mas eu vou fazer a seguinte pergunta para o senhor. Eu estou aqui, gente, com o doutor, ele é doutor César Roberto Pinheiro, não é? Ele é psicólogo e teólogo, doutor em psicologia da saúde, professor de psicologia da Universidade Metodista, terapeuta cognitivo-comportamental. O senhor é um homem equilibrado, não é, doutor? Pelo menos eu tento. Muito eu bem. tento. O senhor precisa de terapia, então eu vou... Calma, não responde agora, não responde agora. Vem comigo que eu quero falar um pouquinho com vocês. Ó, se eu precisar de terapia, olha, vem comigo, deixa eu falar para vocês. Eu estou assistindo a netfé.tv. Observe que a netfé.tv é uma plataforma de streaming totalmente, com conteúdo totalmente cristão. Você está observando aí na sua tela, em breve, o Netfé com novidades que vão tanto entreter a sua família, como ajudar a cada um de vocês a crescer na graça e no conhecimento. Agora, crescer na graça e conhecimento também com leveza, né? Louvor, palavra, mensagem, filmes, entretenimento e orientação para as crianças, conteúdo totalmente cristão. Então, eu quero convidar a você a se inscrever no site. Olha, quando você entrar no site netfé.tv, estará lá, faça a sua inscrição, faça o seu cadastro, faça isso, e você será também para parte dessa plataforma de streaming que, de fato, revolucionará o mundo gospel, porque aonde você estiver, no seu celular, no seu computador, onde você estiver, você poderá acompanhar as programações da Netfé. Faça seu cadastro agora. Bom, vem comigo aqui. Quero falar para você que você pode estudar teologia em qualquer lugar, pode ser um dos meus alunos e você pode, de fato, crescer em graça e conhecimento. Nós temos cursos teológicos disponíveis, você vê aparecendo agora na sua tela, curso de preparação ministerial, 14 matérias, curso básico, 24 matérias, curso médio em teologia, 36 matérias, curso avançado em teologia, 47 matérias, mais monografia. Você com certeza será profundamente abençoado e crescerá em graça e conhecimento, será um dos meus alunos. Nós temos um grupo de WhatsApp somente para os alunos.
Informações? Manda agora. Quero estudar teologia. E eu vou te mandar informações. 11 96766 5787. 11 96766 5787. Mais uma vez, 11 96766 5787. Vamos chegar para cá, estamos chegando ao final do nosso debate. Vem aqui comigo. Primeiro quero dizer que é um prazer muito grande ter o Dr. César aqui, mas eu deixei uma pergunta antes, e a pergunta é, o senhor é um homem equilibrado, não é, pastor? Não é, doutor? Sim, sim. Sim. Pois o senhor é pastor? Pastor, há mais de 20 anos. Eu sou pastor há décadas, e a pressão é muito grande. Eu pergunto, o senhor precisa de terapia? Tanto preciso que faço. Tanto preciso que faço. Então faço. Desmistifica a terapia agora. Porque tem gente que brinca, terapia é você terapia, louça na pia para lavar. Você tá depressivo, você tá com frescura porque está depressivo. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Tá tudo certinho aí, o diretor? Sim. Então tá. Vamos lá. Porque tem gente que diz, olha, terapia é ter louça na pia para lavar. Depressão é frescura. Todos nós somos passíveis de ficar depressivos. Desmistifica um pouco a terapia. E a função pastoral, pastor, o estresse da função pastoral. Vou lhe falar uma coisa, pastor. Eu tenho uma parceria hoje com uma denominação e eu tenho atendido pastores, pastoras e familiares. É um grupo que é deixado de lado. O pastor, a saúde mental do pastor, ela não é cuidada. Ela não recebe a devida atenção. E aí você tem casos constantes de pastores que desenvolvem depressão, transtorno do pânico, não conseguem lidar com a ansiedade. Homens de fé, eu não estou falando de gente que... Não, gente que tem vida com Deus, que está envolvida na igreja, que tem ministérios muito bem-sucedidos e que passam por essas provações. E que eles encontram na terapia um espaço onde eles podem abrir o coração sem a crítica, sem muitas vezes aquele olhar preconceituoso. O pastor, né? A gente precisa encontrar espaços onde nós possamos falar, sermos escutados sem o preconceito, sem um olhar questionador, né? A terapia tem essa característica, você vai ser escutado ali. E aí, para além da questão da escuta, que é muito importante, eu tenho vários depoimentos de pessoas que, pelo simples fato de serem escutadas, isso já é terapêutico. Não é terapia, mas é terapêutico. O fato de ser escutado. E nós estamos num mundo hoje em que as pessoas não são escutadas. Mas tem um outro dado que eu acho que é muito relevante e que é muito importante dentro dessa caminhada aí da terapia, é que pessoas que fazem terapia aprendem a se conhecer. Desenvolvem habilidades sociais, conhecem características da sua personalidade, melhoram o seu relacionamento conjugal, melhoram o relacionamento com a sua comunidade de fé, desenvolvem mais amizades. Então, a terapia, ela proporciona uma série de ganhos que muitas vezes as pessoas não conseguem perceber. Depois que começam a fazer, não querem parar. É curioso isso. Começa a fazer e não quer parar porque aí tem muitos ganhos, né? Eu tenho pacientes que estão, no mínimo, há 2 anos comigo, alguns há mais de 2 anos, né? E que não querem parar. Alguns eu dou alta porque entendo que estão prontos, outros querem continuar trabalhando questões as mais diversas. Tratou de uma questão específica, aí querem trabalhar questões de ordem profissional. Eu quero me desenvolver profissionalmente, como é que eu posso melhorar o meu perfil? E a gente vai trabalhando outras questões. Então, a terapia, ela vai muito além da questão da doença. Terapia não trata a doença, terapia trabalha com a saúde da pessoa. Essa é a grande diferença. Tem gente que acha que eu tenho que fazer terapia porque eu estou doente. Não, você faz terapia de forma preventiva, para melhorar a tua saúde mental, para desenvolver áreas relacionais que precisam ser desenvolvidas,
aspectos de ordem profissional que precisam ser aprimorados. Então, a terapia ela traz sempre um ganho para você. Maravilha. Doutor, nós estamos caminhando para o final, porque nós queremos deixar um gosto de quero mais, né? Nós vamos falar. Eu sei que o senhor tem um trabalho, só me diga uma coisa: o senhor tem um trabalho escrito na área do. Como é que é? Explica um pouco. Então, quando eu fiz o meu mestrado, eu fiz um estudo sobre estresse e qualidade de vida em pastores. A minha pergunta de pesquisa era: o pastor estressa? O trabalho pastoral estressa? E movido por essa pergunta, então eu fiz uma pesquisa, uma coleta de dados. A gente está trabalhando para transformar isso num livro, né? Mas a gente com certeza identificou isso de uma forma muito clara, que o trabalho pastoral ele está entre aquelas atividades das mais estressantes, né? Você tem lá no topo, né, juízes e policiais militares, depois você tem enfermeiros, e logo a seguir você tem os clérigos, né, os pastores e pastoras. São as pessoas que mais se estressam. O trabalho pastoral ele é altamente estressante. O pastor está sujeito a muitas variáveis que outras atividades não estão. Então, assim, a gente sabe que o trabalho pastoral ele tem duas dimensões. Uma que é a do chamado, a vocação, mas outra é a dimensão profissional, do exercício do trabalho pastoral. E isso é altamente estressante. Vamos combinar aqui, nós vamos voltar num outro debate, talvez com alguns colegas participando. Por exemplo, congregações que adoecem seus pastores. Existem? Congregações que adoecem seus pastores. Congregações o pastor que não sabe quando dizer não. Que não sabe quando dizer uma. Mas nós estamos chegando ao final, doutor. Eu vou pedir para o diretor colocar aqui o tema do nosso debate aí na tela. Coloca o tema, por favor, Fernando. Colocando o tema na tela. E eu vou abrir para você agora, doutor, a tela. Cadê o tema? O tema está abrindo aí. Isso. Depressão tem origem espiritual? A tela agora, nós estamos abrindo aí 2 minutos, 3 minutos para o senhor dar, ou o que o senhor achar que deve, a tela só para o senhor no debate com o pastor Roberto Cruvinel no netfé.tv. Fique à vontade. Primeiro, pastor, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar contigo e a gente está sempre à disposição aí para conversar sobre esses temas que dizem respeito à nossa saúde mental. Depressão não é frescura, depressão mata, né? Nós temos, como a gente falou, mais de 270 milhões de pessoas no mundo com depressão, no Brasil mais de 12 milhões de pessoas com depressão. Sim, a depressão ela tem um dado espiritual, ela tem uma influência espiritual na medida em que muitas vezes nós não cuidamos da nossa espiritualidade, nós não cultivamos, nós não desenvolvemos a nossa fé. Então tem um dado. Agora, a gente precisa entender que a depressão ela é multifatorial. Tem, às vezes, um dado de origem social, um dado, às vezes, de origem familiar, tem aspectos de ordem genética e tem aspectos de ordem cognitiva. A forma como você pensa, como você lida com uma determinada situação, acaba te adoecendo. É um grande desafio, e aqui nesse fechamento, que os dados relativos à pandemia são assustadores. Para além das pessoas que desenvolveram quadros de depressão e de ansiedade durante a pandemia, os indicativos dos estudos científicos é que no pós-pandemia nós teremos um aumento significativo nos quadros. E aí fica o desafio. Nós, como igreja cristã, vamos fechar os nossos olhos? Tipo, deixa o povo adoecer e vai resolver cada um da sua forma, ou depressão é uma coisa espiritual, tem que orar mais, tem que buscar mais a Deus. Nós não podemos fechar os nossos olhos. Nós precisamos oferecer às nossas comunidades como espaços terapêuticos. Essas pessoas precisam do suporte espiritual da nossa comunidade, mas precisam, sobretudo, do suporte psicológico, para aprender a lidar e enfrentar um quadro depressivo. É muito sério o que nós falamos, e a igreja tem responsabilidade
social, nós temos com essa sociedade e nós precisamos que juntos para esses quadros. Maravilha, doutor César. Olha, foi muito gratificante, foi uma bênção, foi muito Amém. edificante. O doutor César, pastor, né, César Roberto Pinheiro. As pessoas para te encontrar, como é que vão fazer? Como é que elas fazem para te encontrar? Olha só, eu tenho usado 2 caminhos, né? Tem o trabalho que eu estou desenvolvendo nas redes sociais, especialmente no Instagram, né? Então, meu Instagram é @Dr. César Pinheiro, simples, @Dr. César Pinheiro. Você vai me encontrar nas redes sociais, né? Doutor, só para o detalhe, né? @drcesar.pinheiro, né? Dr.cesar.pinheiro, só para ficar claro. E no WhatsApp também, né? Muitas pessoas querem, às vezes, o contato para encaminhar um paciente. Meu WhatsApp é 11 976 331 954. 11 976 331 954. Maravilha. Vamos repetir, então, seu Instagram, por favor? É dr.cesar.pinheiro. Esse é o meu Instagram. Lá tem muito material que eu estou publicando, estou fazendo um investimento sério aí nas redes sociais, como uma ferramenta, né, para dividir um pouco do que a psicologia pode fazer na vida das pessoas, né? E o meu WhatsApp é o 11 976 331 954. Doutor, muito obrigado. Eu vou às considerações finais. Muito obrigado. A paz do Senhor. Deus te abençoe. Obrigado, pastor. Estamos à disposição e conte conosco. Eu vou contar mesmo. Bom, vamos às considerações finais aqui. A Bíblia tem resposta. Eu acredito que esse debate hoje foi extremamente elucidativo. No decorrer de nossa vida, a maioria de nós apresenta um equilíbrio emocional bastante consistente, porém, às vezes surgem situações graves que ameaçam o nosso equilíbrio. Essas situações ou acontecimentos são chamados de crises. Por um lado, a crise pode vencer a pessoa. Por outro, é uma oportunidade maravilhosa para vermos o poder de Deus manifestado. E é óbvio, meus irmãos, que Deus pode, num estralar de dedos, um abrir e piscar de olhos, operar um milagre de cura, de libertação. Porém, Deus, inclusive, pode usar, de fato, a instrumentalidade de profissionais da saúde. Eu acredito nisso. É possível nós vermos crentes com problemas emocionais, e isso não pode ser colocado debaixo do tapete. Crentes que sofrem ansiedade, que poderia ser definido como sentimento íntimo de apreensão, mal-estar, preocupação, angústia, medo, acompanhado de desperdício físico intenso, não é? Nós temos aí vários tipos de ansiedade, como real, fóbica, egoneurótica, básica e separação aguda, crônica, moderada e intensa. Eu escrevi um estudo sobre isso. As emoções podem interferir na vida espiritual. Eu coloco lá sobre solidão. Se você quiser, falo sobre depressão. Se você quiser esse estudo gratuitamente, entra aí no meu site, pastorrobertocruvinel.com.br, pastorrobertocruvinel.com.br. Eu quero dizer a você que Deus, com certeza, Deus pode cuidar de você, e as emoções podem sim interferir na vida espiritual de uma pessoa. Todavia, o cristão deve ter equilíbrio. 2 de Pedro 3,18, mente renovada, Romanos 12,2, viver pela fé e não pelo sentimento, Hebreus 10, 38 e 11, Hebreus 11, pois Deus é especialista em mudar história, Ele é todo-poderoso, Ele é o El Shaddai, Gênesis 17:1, Mateus 28:18, Apocalipse 1:8. Ainda que o nosso coração grite, o Salmo 46:10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não é? Ainda que podemos dizer, quando meu pai e minha mãe me desampararem, Salmo 27:10, o Senhor me recolherá, nós não estamos sozinhos. Deus está conosco. Se você precisar ir ao médico, vá ao médico. Acredite que é uma permissão de Deus. E eu tenho certeza que você será abençoado. Nunca diga que alguém que está com quadro depressivo está com frescura. Vigia.
Não seja instrumento do inimigo. Seja um instrumento de Deus para a cura das pessoas. Ouça. Às vezes nós temos que aprender a ouvir. Espero que esse debate tenha sido uma bênção para você. Eu quero agradecer a Netfé pela sessão do Espaço Debate com o pastor Roberto Cruvinel e pedir que vocês me sigam no Instagram. Me sigam no Instagram, @Roberto Cruvinel. @Roberto Cruvinel. Se você não é inscrito no meu canal do YouTube, entra lá, se inscreve, Pastor Roberto Cruvinel, lembrando que Cruvinel é com L. Roberto Cruvinel com L. Aciona as notificações, clica no sininho e na primeira opção todas, porque todos os meus trabalhos, todos os vídeos que eu postar lá, você será notificado. Me segue no Instagram, que o Senhor te abençoe, que Deus te guarde e até a próxima semana, se Jesus assim nos permitir. Paz.